A paz do Senhor para a amada igreja. A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Livro de Romanos, por gentileza. No capítulo 12 de Romanos. E se a palavra hoje é confronto, eu não vou fugir, não. É provocando a nossa fé. É provocando a nossa confiança em Deus. Amém? Aleluia. Aleluia. Diz assim o verso 1 de Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você pode dizer amém? Sente dando glórias, irmãos, ao nome do Senhor. Nós estamos aqui diante da carta escrita pelo apóstolo Paulo aos judeus cristãos que estavam em Roma. E naquela época a fama do que estava acontecendo em Roma chegou até o apóstolo Paulo. Em Roma, o que estava ocorrendo entre os povos pagãos era movimentos de depravações, movimentos aonde a imoralidade, a indecência tomava conta. E alguns falam com Paulo isto. E Paulo nos deixa entender no livro de Romanos que o mundo é assim mesmo. O mundo é assim mesmo. E ele já no capítulo 1, ele escreve dizendo, olha, eu, Paulo, eu não me envergonho do Evangelho. Porque eu sei o que é o Evangelho. É o poder de Deus para nos transformar, para nos regenerar. Eu sei o que ele é. E já no capítulo 2, irmãos, ele fala diretamente para os judeus cristãos que estavam lá em Roma. E a carta, a mensagem que Paulo manda é o seguinte: o povo aí, depravados que vocês dizem, que estão aí em Roma, eles não são cristãos. Eles não têm compromisso com a verdade de Cristo. Os céus manifestaram a eles a glória de Deus. Não é que eles não sabem quem é Deus. É que eles sabem quem é Deus, mas rejeitam reconhecê-lo como Deus. E o que acontece com quem rejeita o amor de Deus e o perdão de Deus? Deus o entrega, deixa eles acreditarem na mentira. No Novo Testamento, ele mesmo fala da operação do erro para acreditarem na mentira. Mas Paulo mostra aqui na carta, irmãos, que o compromisso dele é com os judeus, é com os cristãos. E ele diz já no capítulo 2, olha, és inexcusável quando julgas. Paulo está mandando uma mensagem dizendo, se eles não se converterem, vai haver um juízo para eles. Mas se vocês também não se converterem, vocês pensam que vocês vão escapar do juízo de Deus? Vai não. E Paulo, ele vem, irmãos, escrevendo a carta aos Romanos, que os teólogos têm como carta por excelência. Alguém diz que se só houvesse a carta aos Romanos,
E o evangelho de João já salvaria o mundo todo. E Paulo, ele vem relatando dentro das cartas aos Romanos. Ele vem falando sobre os prazeres carnais. Ele vem falando sobre nascer de novo. Ele vem falando, irmãos, sobre a luta interior que o ser humano tem. Chega no capítulo 7, ele fala, ele escreve, ele expõe a vida dele, dizendo uma coisa: irmãos, eu sou crente, sou cheio do Espírito Santo, tenho todos os dons espirituais, mas eu descobri uma lei dentro de mim. Que lei, Paulo? Eu descobri que quando eu quero fazer o bem, o mal está aqui dentro de mim. Eu descobri uma lei. E Paulo, ele nos deixa entender, irmãos, que lei não pode ser revogada. Não pode ser revogada porque é uma lei. E quando nós olhamos a carta aos Romanos, no capítulo 7, versículo 24 e 25, aonde ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas ele, irmãos, ele dá uma receita para a igreja perfeita. Ele diz: mas eu mesmo, com o meu entendimento, eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. E é pensando nisto, irmãos, que Paulo, ele vem escrevendo aos Romanos, mas ele conforta no capítulo 8, dizendo: portanto, agora, nenhuma condenação há. Para quem, Paulo? Para quem está em Cristo, para quem entende quem é Cristo. E quem entende quem é Cristo não anda mais segundo a carne, mas anda segundo o Espírito Santo de Deus. E Paulo, irmão, chega no capítulo 10, ele percebe que parte do povo da igreja não entendeu qual era a vontade de Deus. No capítulo 10 de Romanos, Paulo manda na carta dizendo assim: irmãos, a minha oração por vós é para a vossa salvação, porque eu lhes dou testemunho de que vocês têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Porque quando vocês não entendem a vontade de Deus, vocês acabam colocando a justiça de Deus de lado, e vocês acabam aplicando a própria justiça. E Paulo, ele vem aconselhando, dizendo: não convém que seja assim, porque a vida do crente não é emoção, meu irmão. A vida do crente é pela fé. Todos os louvores que foram entoados hoje aqui falaram de fé, de confiança. Eu posso clamar que eu sei que eu não vou naufragar. Por quê? Que a minha fé diz que eu não vou naufragar. Aleluia! O ambiente diz que está tudo errado, mas o crente não vive de emoção. O crente vive pela fé, meu irmão. E a fé, querido, aleluia, não é um sentimento. Guarde isso. A fé não se sente, a fé se sabe. É certeza. Pastor, explica isso. Às vezes você dobra o joelho para orar e não sente a presença de Deus. Mas por que você não levanta da oração? Porque você sabe que Ele está presente. Você vai encontrar na Bíblia todo o tempo dizendo: transformai-vos pelo teu entendimento. Entenda qual é a vontade de Deus. A gente não pode permitir que a emoção fale mais alto do que a razão, do que a tua fé, meus irmãos. Tudo que foi louvado hoje aqui diz: eu não estou vendo Deus, mas eu sei que Ele está presente na minha causa.
Eu não estou presenciando o Senhor, mas eu sei que a minha vida está nas mãos dEle. Eu não estou percebendo Ele, mas eu posso confiar. Como disse o louvor, não te desanimes, carregue a tua cruz. Tua vida está firme nas mãos do Senhor, meu irmão. E isso não tem nada a ver com emoção. Isso tem a ver com o saber. De sorte que a fé é dentro daquilo que você sabe, meu irmão. É entendimento transformado, é entendimento mudado, é a certeza, é a convicção de que eu sei quem é o Senhor. Aleluia, não é a minha emoção que diz, é a minha razão, é o meu entendimento, que aleluia, e coisa boa é quando o crente tem certeza, meu irmão. Coisa boa é quando o crente, aleluia, tem o teu entendimento renovado por Deus, aleluia. Ele mesmo diz em Romanos capítulo 5, que a tribulação produz paciência, a paciência experiência, a experiência esperança, e a esperança não traz confusão. Por quê, Paulo? Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A fé, ela lança fora todo medo, dúvidas, incertezas. Muitos estão parando, meu irmão, por causa disso. Porque vem para a igreja, mas não quer entender qual é a vontade de Deus. Paulo, irmãos, ele bate nessa tecla direto. Efésios 5,17, ele fala a mesma coisa. Ei, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade de Deus. Porque se eu for seguir a Deus pela emoção, quando o que eu quero não acontecer, está arriscado eu voltar atrás. Quando os meus projetos não acontecer, está arriscado eu voltar atrás. Mas quando eu entendo o que é que Ele fez por mim, quando eu entendo o seu sacrifício na cruz, quando eu entendo que Ele veio para me salvar a minha alma, aleluia, eu posso dizer como ele mesmo diz, aqui no livro de Romanos, quem me separará do amor de Deus? Quem? A tribulação, a angústia, a fome, nudez. Quem vai tirar do meu entendimento a certeza que eu tenho do meu Senhor, a certeza de quem Ele é, o que Ele fez em prol da minha salvação, é entender qual é a vontade de Deus, meu irmão. É como a matemática. Quem estuda química, física, enquanto não entende, fica perdido. Mas depois que entende aquelas fórmulas, fala, o negócio é fácil, eu não sabia. E servir a Deus é simplicidade, meu irmão. Basta entender quem é o nosso Senhor, basta saber quem Ele é. E chega aqui no capítulo 12 de Romanos, Paulo, ele dá uma receita para a igreja vencedora. Ele começa dizendo, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional, que vem da razão, do raciocínio, não é da emoção. Porque se for para a emoção, irmãos, se for pela emoção, a gente se conforma com qualquer coisa, filho. Pedro, ele fala de uma maneira muito mais radical. Ele, santificai-vos, pois, a Cristo como Senhor em vossos corações. Para quê, Pedro? Para que você possa responder a razão da esperança que é em vós. Como assim, Pedro? Santificar. Ele em primeiro lugar. Eu sei quem Ele é. Ele é o Senhor da minha vida. Aleluia. Meus irmãos, a gente precisa entender isto. A gente olha a palavra de Deus, falando de Jesus Cristo como Senhor. Aleluia. A gente encontra, irmãos, no Novo Testamento, por exemplo, a gente vê chamando Jesus de Salvador 22 vezes. E no Novo Testamento, chama Jesus de Senhor 650 vezes. O que nós entendemos com isso, irmãos? Salvador,
22 vezes. Senhor, 650 vezes. Nós entendemos que a ordem é crer no Senhor Jesus. Se Jesus não é o Senhor da nossa vida, Ele ainda não é o nosso Salvador. Pois não há salvação sem a submissão ao senhorio de Jesus. Você entendeu, filho? Alguém clama, eu posso clamar, eu posso cantar, porque eu sei que a minha vida está nas mãos do Senhor Jesus. Quando nós chamamos Ele de Senhor, Ele está dizendo, é Ele que manda, é Ele que tem o domínio, é Ele que tem o poder. Aleluia, operando Ele, ninguém pode impedir. É Ele que é o nosso refúgio e fortaleza. É o Senhor nosso Deus. Você pode dizer amém? E Paulo diz, não vos conformeis com esse mundo. Irmãos, uma das coisas que eu tenho mais pensado ultimamente é sobre as profecias do Sermão da Montanha. Quando Jesus fala do que acontecerá precedendo a sua vinda. Mas tem algo que me chamou muita atenção quando ele diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Quem tem certeza do que quer da vida com Cristo, não entra nessa furada. Quem tem o seu entendimento renovado por Deus, não se deixa ser levado por isto. Porque se conformar é se permitir ser convencido. E um crente, desculpe, irmão, mas é verdade, um crente conformado com o mundo, ele já foi vencido há muito tempo. Um crente conformado com o mundo é um crente vencido. Ele só não se deu conta ainda. E por se multiplicar a iniquidade, muitos vão se conformar com este mundo. Eu preguei um dia desse aqui, irmãos, em Mateus 7,13, quando Jesus diz, olha, entrai pela porta estreita, porque larga e espaçosa é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Mas a pergunta é, quem está entrando por ela, diz que está entrando por ela? Aceita que alguém diz que ele está entrando por ela? Não, meu irmão. Não. É disso que Paulo está dizendo, rogo-vos, pois, irmãos. Porque o que Jesus diz que irá acontecer nos últimos tempos, precedendo a vinda dele, é a falsidade, falsos profetas, falsos doutores, aleluia, pessoas que irão deturpar a palavra de Deus. E ele diz que isto irá acontecer. Eu não sei você, mas eu já estou vendo isso acontecer. Eu vi um pastor falar que os falsos profetas é um castigo de Deus para os falsos crentes. Por quê? Porque os falsos crentes não aceitam a correção, não aceitam a verdade. Assim como o falso profeta. Um fica alimentando o outro. Um fica alimentando o outro. Um fica dizendo, vem aqui que eu te vendo. Vem aqui que eu faço por você. Vem aqui que eu restauro tua vida. E outros que querem o evangelho de facilidade, não quer ter o trabalho de entender qual é a vontade de Deus, procura um evangelho fácil, um evangelho que não me custe nada, um evangelho que não vai me proibir nada, um evangelho sem regras, sem normas, aleluia,
E os falsos profetas estão aí, filho. E esse pastor falou exatamente isso, que os falsos profetas é um castigo de Deus para os falsos crentes, pois rejeitam a verdade, rejeitam a palavra de Deus, não aceitam a verdade. Aleluia! Que a verdade, querido, ela não machuca. A verdade, ela não tira ninguém da igreja. O que tira os outros da igreja se chama pecado. Amém? Diga comigo, verdade cura. Verdade liberta. Verdade nos limpa. Aleluia, essa é a verdade de Cristo, meu irmão. O que Paulo está falando aqui nesse contexto aqui, irmãos, ele está falando da igreja. Ele está falando da igreja. Se você ler capítulo 12 daí para baixo, ele está ensinando a igreja de como se tornar vencedora, de como não cair nessa cilada do auto-engano, de como não ser vencido pela mentira, pelo engano. Ele está dizendo aí no versículo aí, olha, versículo 3, porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ele está falando de fé, meu irmão, de entender qual é a vontade de Deus. Nós já sabemos isso de cor e salteado. Isaías, no capítulo 5, verso 13, fala isso. O meu povo será destruído por falta de conhecimento. Oséias, capítulo 4, versículo 6, fala a mesma coisa. O meu povo será levado cativo por falta de entendimento. É isso que a Bíblia está ensinando aqui. O que ele está falando é da igreja, meu irmão. De um corpo limpo, um corpo santo, um corpo sagrado. Um corpo que entende qual é a vontade de Deus. Paulo, ele está fazendo um rogo, uma súplica, dizendo, irmãos, não entre por esse caminho. Saiba você mesmo quem é o teu Senhor. Saiba qual é o propósito do reino dos céus. Reino dos céus não tem nada a ver com o reino do mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Mas o reino dos céus tem tua linguagem própria. Tem seus costumes próprios. O reino dos céus tem um Senhor, tem um único Deus. O reino dos céus tem um Espírito que guarda e protege a igreja bendita do Senhor na terra. O reino dos céus tem normas, tem regras. O reino dos céus, irmãos, está entre nós, governando entre nós, para um único propósito, uma única esperança. E a igreja sabe qual é a única esperança? Aleluia, nossa. Vira para o abençoado e fala, é a nossa salvação, meu filho. Fala com ele, você sabia que Jesus veio nos salvar? Aleluia. E parece uma coisa tão complicada de se entender, filho. Jesus, o primeiro sermão dele, ele fala, irmãos, meus filhinhos, não se preocupe com as coisas desta vida, não. O que vocês vão comer, beber, vestir? Porque o vosso Pai Celestial, Ele bem sabe que vós necessita de tudo isso. A ordem original de Cristo é, mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Buscai o quê, pastor? O reino dos céus. O que é a justiça? Qual é a vontade do reino dos céus? Qual é a verdade do reino dos céus? Quem é que vai entrar no reino dos céus? Jesus, a ordem original dele é buscar primeiro as coisas do alto.
Mas parece, irmãos, que a gente está vivendo esse momento. Existe uma parte da igreja por aí que está incitando algumas pessoas só as coisas terrenas. Só as coisas daqui. Deixa eu falar uma coisa para você, meu filho. Eu não estou dizendo que o crente não pode ter carro, casa, o melhor dessa terra, não. Pode sim, meu filho. E até deve. Mas o crente precisa entender que o meu lugar não é aqui. O meu lugar é no céu. É andar numa rua de ouro. É estar diante do meu Senhor adorando o nome dEle. Pastor, e aqui nessa terra? Tá bom, meu filho, o que você trouxe para essa terra? O que você trouxe? Diga assim, nada. O que você vai levar dessa terra? Diga nada. Você já reparou que o ser humano, ele passa a vida toda dele brigando, correndo atrás daquilo que ele não trouxe e por aquilo que ele não vai levar? Aí Deus fica do céu olhando para a gente e fala: poxa, vocês não aprenderam, não? Vocês não sabem que eu tenho uma vida eterna para vocês? Mas só que a função do falso profeta, do mundo, é distrair a igreja do Senhor, é enganar a igreja do Senhor. É por isso, irmão, que Paulo está falando aqui, numa palavra curta e que muita gente não gosta de ouvir. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: vigia, crente. Rogo-os, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. O que ele está dizendo é isso: vigia. Esteja atento, esteja ligado. Porque depois que a última trombeta tocar, poderá ser tarde demais. Tarde demais. Filho, o reino dos céus e o reino do mundo está aqui dentro, ó. E a batalha é travada, meu irmão. É luta diária, pastor Rogério. É todo dia, meus irmãos. Eu costumo dizer lá na comunidade, aleluia, que o crente, o descanso dele não é aqui, filho. Se você entrar na tua zona de conforto, você corre grande risco de ser setado, flechado. Porque, irmãos, escute uma coisa. Você vê dentro da Bíblia, foi cantado isso aqui hoje. É guerra, é batalha, é luta, é confronto, é armadura de Deus, é espada, é escudo. O que é isso, meu irmão? Isso é uma guerra, meu irmão. Vira para esse abençoado e fala: você está numa guerra, meu irmão. Quando eu estou numa guerra, sabe qual é o meu procedimento, pastor Alexandre? É vigiar, meu filho. Ó, ver se o adversário não vem. Eu numa guerra, eu estou com o meu escudo, eu estou com a minha espada, eu estou com a minha couraça. Numa guerra, eu estou usando as armas espirituais que Deus me deu, orando todo dia, aleluia, lendo a palavra de Deus. Sabe por quê? Que a Bíblia diz: orai, vigiai, para que não entreis em tentação. E sabe para que Jesus falou isso? Para os apóstolos dele. Não foi para qualquer um, foi para os apóstolos, meu irmão. Ore. Para que, Jesus? Para você não cair em tentação. Nós precisamos entender que nós estamos numa guerra, filho. Chega lá em Apocalipse, alguém olha e fala assim: olha, guarda o que tem, hein? Para que ninguém tome a tua coroa. E eu me assusto muito mais quando a Bíblia diz assim, ó, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Me ajuda a pregar, vira para ele e fala: é poucos, meu irmão.
É poucos que vão entender qual é a vontade de Deus. É poucos que vão santificar corpo, alma e espírito por amor a Cristo. É poucos que quando a trombeta tocar vai, desaparecer dessa terra. E vai ser muito em breve, meu irmão. Vai sair uma notícia. Aleluia. 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 Sabe por que tem gente que não vem mais para a igreja? Porque não sente. Não é o que você sente, é o que você sabe. É saber, meu irmão. É ter o entendimento transformado, filho. Mas Deus não toca. Deus, o prazer dele é visitar o crente, meu irmão. Mas tem momento que parece que o céu se fecha. Tem momento que parece que a gente ora e nada acontece. Aleluia, aleluia. Paulo também passou por isso, meu irmão. Deus, cadê o Senhor? Na terceira vez, Deus falou: Paulo, minha graça te basta, meu filho. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aleluia, aleluia, aleluia. Vigia, varão. Vigia, igreja. Tem pessoas que não gostam de ouvir essa palavra. Aleluia. Mas deve ser a palavra que todo dia deve estar no nosso coração e no nosso entendimento. Eu devo vigiar. Porque Jesus falou que vai ser poucos que vão entrar no reino dos céus. Eu devo vigiar. Aleluia. Eu devo estar com a minha armadura. Eu devo entender que eu estou numa guerra, estou numa batalha. Se eu não vigiar, o adversário que está ao meu derredor, ele pode me alcançar e me ferir. Ah, pastor, mas eu amo a Deus. Eu sei, Davi também amava, meu filho. O rei Ezequias também amava, filho. Vai lá. Davi deixou de ir para onde? Diga assim, para a guerra. Para ficar onde? Em casa, na zona de conforto. Fala assim, zona de conforto. É bom, mas é perigoso demais. É, filho. Aí Davi está lá de boa. Quem sabe ele não saiu de uma oração. Aí vai no terraço e vê uma moça se banhando. O amor a Deus dele continuava. Mas só que ele estava na zona de conforto, filho. E na zona de conforto eu preciso de armadura, eu preciso de arma, eu preciso de espada. Não. Então me ajuda a pregar. Vira para o crente aí e fala: cuidado com a zona de conforto, filho. Ele pega crente que entra para a zona de conforto. Ali, estou de boa, trabalhando, família legal, sossegada. Vigia. Vigia, meu irmão. Vigia. Pois a gente está vivendo esses dias aí, Estão vivendo esses tempos aqui. Eu termino essa palavra dizendo uma coisa. Evangelho, querido, não é emoção. Evangelho não é teoria. Evangelho é prática. Evangelho é eu entender qual é a vontade de Deus, mas não para ficar expondo sabedoria para os outros. Não para ficar dizendo que eu sei. Não. Isso não acrescenta poder na vida de ninguém, filho. Diga comigo, não é o quanto se sabe, mas o quanto se pratica. Nós só entramos no centro da vontade de Deus quando nós temos o conhecimento, mas não queremos ficar ostentando o conhecimento. Nós entramos no centro da vontade de Deus quando nós
vivemos aquilo que a gente aprendemos. Não ostentar sabedoria. Tem gente que conhece, eu estou com um monte lá na clínica, lá internado. Conhece versículo bíblico, olha, como ninguém. Mas não é o quanto se sabe, é o quanto se aplica. Não é o entendimento que eu tenho para poder só ensinar. É o entendimento que eu tenho para aplicar. Porque o nível de autoridade que eu terei está condicionado à capacidade de eu praticar a palavra de Deus. O nível de autoridade espiritual que eu tenho está condicionado à capacidade que eu tenho de praticar a palavra de Deus. Não é o saber para ensinar, é o saber para praticar. Por que você pratica? Porque eu sei quem é o meu Senhor. Por que você pratica? Porque eu sei para que eu fui chamado. O apóstolo Paulo ainda diz: ai de mim se eu não fizer isto. Eu fui chamado como luz. Eu fui chamado, aleluia, eu fui liberto para libertar. Eu fui curado para curar. Eu fui sarado para sarar. Eu fui plantado para frutificar. É isto, meu irmão, o evangelho. Quer ser bênção? Aprenda para viver. Lá na comunidade, eu termino aqui, há uma esperança. Tinha uma escurinha, bem escurinha mesmo, irmã Trindade. Uma vez meu irmão estava lá como diretor, e ele querendo puxar assunto com ela, escute aqui que eu termino agora. Ele virou para ela e falou: irmã Trindade, a senhora ora por mim porque eu tenho lido a Bíblia, mas eu não entendo. Muita coisa eu não entendo. Ela virou para ele rindo, pastor Rafael, e falou assim: meu filho, não se preocupe com aquilo que você lê na Bíblia e não entende. Antes, se preocupe com aquilo que você lê, entende, mas não pratica. Se preocupe com aquilo que você lê, entende, mas não pratica. Isso é que deve ser preocupante na nossa vida, filho. Porque quando eu faço isso, eu estou me conformando com esse mundo. Eu não estou disposto a colocar em prática o que o meu Senhor está esperando de mim. Irmãos, é o céu o nosso destino. Quem quer ir para o céu, diga amém. Então, com todo respeito, orai e vigiai, porque a nossa redenção está próxima. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.